O terceiro, não tirar conclusões apressadas, né? Nós estamos sempre muito apressados. A gente não tem tempo para nada. E isso está levando a gente a se acidentar com muita facilidade. Eu costumo brincar com meus alunos em sala de aula, perguntar quantos deles dirigem. E aí eu pergunto, você sabe que caminho você fez hoje? Se todos os sinais de trânsito estavam abertos quando você passou, você viu o que estava no seu redor? E a grande maioria diz que não sabe que caminho fez. Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar, né, como nós utilizamos o nosso tempo. Será que a gente está utilizando o tempo de forma adequada? Na realidade, na educação está acontecendo isso também. Nós estamos formando a criança que entra lá na escola infantil, preparando para o primeiro grau preparando para o segundo grau preparando para o terceiro grau preparando para o mercado, um mercado extremamente exigente, que leva os indivíduos a estar sempre procurando curso. É uma coisa sem fim. E qual é o momento de abraçar a pessoa que tu gosta, de conviver com as pessoas que tu gosta, de ter prazer de olhar por uma flor, de ter prazer de fazer algum desenho na vida? Tempo de olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo. Exatamente. Nós somos a primeira pessoa que nós esquecemos no nosso dia a dia. Pois então, o que acontece? A gente esquece de si mesmo, e é óbvio que se a gente esquece de si, a gente esquece do outro. Então tem uma autora, que é a Lia Diskin, que ela fala exatamente sobre isso. Nós negamos tanto o olhar ao outro que nós estamos transformando esse outro num invisível. E foi por isso a minha fala também, de trazer para a visibilidade aquelas pessoas que mantêm a harmonia do nosso ambiente, que é o pessoal da limpeza. Não fosse o pessoal da limpeza, isso aqui seria um caos com essa multidão que está aqui dentro, né? E aí ninguém olha. Não passaria do primeiro dia, né? Não passaria do primeiro dia, com certeza. São pessoas pouco lembradas, né? Exatamente. Realmente. Por isso eu fiz questão de trazer o nome dessas pessoas. São pessoas invisíveis. Exatamente. As invisíveis. Então, eu acho que nós, espiritualistas, temos obrigação de marcar presença por essas pessoas. E este mesmo fenômeno vai gerar algo muito comum nos dias de hoje, que é o autodesconhecimento. Nós corremos tanto atrás do que a vida nos impõe que nós não nos conhecemos. Nós não só não paramos para olhar para dentro de nós mesmos, como nós não nos conhecemos. Os outros, às vezes, sabem mais do que nós mesmos. E isso nos faz perder os paradigmas de ação. Já não somos nós que vivemos e escolhemos e construímos. Nós somos carregados por um mar de acontecimentos, de imposições, e deixamos de construir, né? Aquela ideia que a senhora trouxe da esperança, né? Do esperança no sentido de fazer, de buscar. Mas e o quarto compromisso, então? Então, quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo. O que acontece normalmente nos grupos muito grandes, né? As pessoas falham e ficam tratando de projetar a sua falha em alguém. A não ser as pessoas que estão acostumadas a ser bode expiatório. O bode expiatório está sempre de plantão esperando. Então, acho que é importante a gente estar alerta para isso, para não referendar os bodes expiatórios de plantão. Começar a assumir as coisas que são da nossa responsabilidade e distribuir as coisas que foram bem feitas, os agradecimentos às coisas que foram bem feitas. Eu entendo, porque eu já passei por várias situações de chefia, e eu entendo que o grupo que está nessa atividade meio é fundamental para que alguma coisa aconteça, ou não aconteça. Então, é importante, vocês não imaginam o que foi a gente começar a tratar toda e qualquer pessoa dessa atividade meio pelo nome. Deu vida a essas pessoas. E eu acho fundamental que todos nós façamos isso. De fato. De suma importância, né? A gente fica pensando numa filosofia dos toltecas de
400 anos antes de Cristo, se não me falha a memória. E nós ainda não aprendemos isso. Ainda estamos discutindo. Eu fico pensando quanto tempo nós, espíritos encarnados aqui nesta terra, teremos que trabalhar em nós mesmos para que isso faça parte do nosso dia a dia. Faça parte do nosso agir, do nosso pensar. Realmente, esse trabalho está sendo desenvolvido a nível científico dentro de uma universidade. Ele está abrindo novos horizontes. Vai ser um novo rever, né, de posturas e tudo mais. Exatamente isso até que eu queria perguntar, doutora Miriam. Deve ser muito difícil começar a falar em espiritualidade no meio acadêmico, onde já existe, pelo menos existia, gostaria que nos falasse também sobre isso, um certo preconceito com essa questão da espiritualidade, como se fosse uma questão de ingênuos ou de fanáticos. Como é que houve muitos obstáculos, como está sendo superá-los, já se conseguem divisar frestas de luz dentro do meio acadêmico em relação a essa questão da espiritualidade, do ser? Pois então, nós temos uma disciplina na pedagogia que se chama Educação e Espiritualidade. As pessoas que vêm fazer, é uma disciplina optativa, as pessoas que vêm fazer, nem todas ficam. Chegam e, não era bem essa minha praia e vão embora, né? Mas os que ficam saem muito melhor e a gente sai muito melhor também. Porque, na realidade, uma dos resultados de uma avaliação que uma monitora fez agora há pouco, fazendo um levantamento sobre o que pensam os alunos dessa disciplina sobre espiritualidade. Então, uma das constatações foi: é um lugar onde todos nós sabemos um pouco e não sabemos nada. Então, isso faz com que não haja professor fixo, né? E não haja aluno fixo. Estamos todos na mesma onda, né? Porque ainda a experiência espiritual é uma caixinha de segredos, em que muitos de nós, às vezes, têm fenômenos que não revelam, para não parecer estranho. Então, acho que é interessante a gente se dar conta da importância da gente abrir espaço para essa reflexão. Agora, para que isso aconteça, é necessário muita disciplina. Porque parece estranho, né? A espiritualidade cabe tudo. Não cabe tudo. É preciso disciplina. E a grande disciplina que a gente tem tentado aplicar nós mesmos, professores e alunos, nesta disciplina, é um método do diálogo. E quando a gente fala em diálogo, a gente está falando de diálogo a partir de David Bohm, que é um físico, em que ele coloca que para haver diálogo precisa haver espaço de escuta. Nós não temos mais escuta também. Então, e espaço, além do espaço da escuta, a gente deveria ter também uma disposição à pergunta. Por quê? Porque a resposta fecha. Respondeu, está resolvido o problema. Ninguém precisa procurar mais nada. Agora, estimular a pergunta faz com que a gente volte aos 4 anos de idade, em que a gente perguntava por que o mundo é assim. A gente se espantava de por que uma flor abria de um dia para o outro. A gente se espantava, mas por que o céu é azul? E esta fase, a nossa cultura acaba abafando na criança. Então, a criança é abafada pelas coisas corriqueiras que todo mundo estão vendo. Agora, imagine as coisas que não são tão corriqueiras assim, como experiência essa sensorial.